E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma edição da Vida no Mesão. Fala galera, tudo bem? Emília e Rafitz aqui de novo. Yay! A gente tá dando seguimento ao nosso unboxing. Como prometido e bem demorado já, a gente vai fazer um comentário sobre as raras e míticas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, o que a gente acha das cartas em si, as habilidades, as novas habilidades. Caralho. As novas habilidades que apareceram, né, no Origins, etc. Que eu achei interessante porque eles deram uma variada, eles entraram em outros planos, não uma coisa meio óbvia de M11, M12, eu acho que eles fizeram uma coisa bacana. Então teve coisas bem diferentes. Bem, a gente vai seguir um pouco a ordem, a gente vai ler as cartas, tanto as que ficaram pra mim quanto as do Rafitz, né? E então a gente vai começar pela ordem, pelas cartas brancas, raras. Rafitz, quer começar pela sua? Vamos lá, a minha é o Cavaleiro da Orquídea Branca, é uma carta 2/2 com iniciativa. E caso no final do turno o meu oponente tenha mais terrenos básicos que eu posso buscar por uma planície e colocá-la em jogo. É uma carta relativamente interessante, ela normalmente joga mais em mono, então não sei. É uma carta ok, mas não é nada demais, eu acho. Eu achei que ela é muito específica, assim. Acho que se você souber muito bem com que tipo de deck você tá lidando, ela pode ser uma coisa muito boa pra você. Mas é mais early game. É. Né? Aquela coisa de primeiro turno, segundo turno, no máximo você coloca ela e Sim. espera o cara. E se você tiver mais terrenos, a habilidade passiva dela não serve de nada. É, eu também acho. É uma coisa que vai te ajudar muito em uma coisa muito específica. Uhum. Pois é. Bem, acho que a gente pode passar pra próxima. Eu tirei mais brancas, né, do que você. Bem mais. Bem, a minha outra carta é Luar Consagrado, que é uma instant, que até o final do turno se torna uma criatura que entraria no campo de... até o final do turno, se uma criatura entraria no campo de batalha sem ser conjurada, em vez disso, exilia e compre um card. Esse tipo de card é excelente quando o cara ele faz muitos tokens. Eu tenho a tendência a ter deck de token, então assim... Não, você não é única. Não, eu sei que eu não sou única, mas acho que no nosso mesão, né? O nosso mesmo faz de vez em quando alguns tokens. O Juca tem tokens. O Juca eu farei tem. tokens a partir de agora com o meu novo projeto também. Sim. Eu gosto dessa carta, eu acho que essa carta é interessante porque ela frustra muito A tentativa a jogada do cara e ainda faz você comprar um card. Eu acho uma carta relativamente interessante. Mas para mesão, claro. A gente não tá falando nenhuma carta em especial para decks de campeonato, né? Eu, aliás, pra campeonato, acho que a única vez que eu joguei em campeonato eu tinha, tipo, 12 anos. E nem um pouco uma coisa profissional. Então, na verdade, eu acho que com essa ideia dos vídeos, de repente a gente começa a frequentar campeonatos, mas para a gente conhecer um pouco mais. Só pra gente conhecer. Mas a minha experiência em campeonato, vamos dizer, é quase zero. Como eu não tenho paciência, eu sou um cara de agro o tempo todo, mesmo que eu caia com deck branco e azul, eu tento fazer um deck agro de branco e azul, então eu prefiro jogar mesão. Eu gosto de coisas lentas, mas eu acho que essa carta contra certos decks funciona muito bem. Assim, eu acho que ela tem habilidades muito interessantes. Bem, a outra carta branca aliás, voltando rapidinho pro Lore Consagrado, ela custa uma mana branca e uma mana incolor. Esqueci de falar. É um custo baixo, né? Custo baixo. Então eu acho que dá pra você usar ela legal. No assim. late game, você tá lá, de repente você consegue. Dá pra você frustrar bastante a pessoa se tiver mais card dela. Se a pessoa usar esse card que você vai mencionar agora, você consegue frustrá-la total. É momento de frustração total. Aí vem o próximo card, né, já que já tá falando, é o Falange de Gideon, que custa 5 manas incolores e 2 manas brancas. Ela é uma instant, que coloque no campo de batalha 4 fichas de criatura 2/2 do tipo cavaleiro com vigilância. A gente não planejou uma depois da outra, tá? Foi sem querer. E ela tem a habilidade que apareceu agora no Origins, né? Que é o Spell Mastery, que em português fica como? Maestria em Magia. Uhum. Se houver 2 ou mais cards de mágica instantânea ou feitiço no seu cemitério, as criaturas que você controla ganharão indestrutível até o final do turno. Eu, pessoalmente, gostei muito dessa tipo de habilidade de ter coisa no seu cemitério que influencia o seu jogo. Eu gosto. Lembra Limiar. Acho que era uma habilidade interessante. E, aliás, o Limiar, ele apareceu, foi o quê? Foi no... o meu deck de esquilos, ele é inteiro baseado em Limiar, que foi no Odyssey.
se eu não me engano. É bem, né? Se não era exatamente no Odyssey, é bem perto da época do Odyssey. E aí o Juca vai comentar se for. Não, mas é que eu lembro que quando eu tava pesquisando pro meu deck de Esquilos, ele não é um deck completamente temático, porque as cartas não tem assim, não podia ser restrito a completamente um plano ou completamente a um personagem ou a um bloco de cartas, porque existem pouquíssimas cartas de esquilo, né? Mas eles eram muito presentes em Odyssey, então eu resolvi fazer ele ligado muito à questão de limiar. Então, o que o limiar mudou muito no jogo foi a primeira vez que o cemitério ficou tão importante. Não só para as pessoas que jogavam com preto. Que preto, exatamente. Então não ficou uma coisa restrita só para preto. Então, historicamente, isso é muito interessante. E esse Maestria e Magia é interessante porque, de uma certa forma, é um limiar, mas ligado à questão de feitiços e instants, né? Basicamente foi por essa razão que eu acho que o Origins ele fez a diferença. Porque M11, M12, M13, M14, M15, de certa forma, trazendo tudo bem, um Planeswalker cai lá é um pouco diferente, era uma coisa de muito do mesmo. Já o Origins ele trouxe que é uma habilidade nova, é uma mecânica diferente, e que faz com que todo mundo repense a ordem de jogar por conta do Mastery. Não é um bloco novo, é um bloco que está trazendo coisas novas, né? Dos últimos 4 blocos. Não está trazendo coisas novas, tá reciclando as coisas, mas ao mesmo tempo ele está trazendo coisas novas, então ele está sendo uma coisa diferente ainda. Então por isso que eu gostei bastante. Bem, a próxima carta branca é um Subversivos de Kithion. Pra quem ainda não sabe, Kithion era o Gideon. Gideon, Era o Gideon antes. Tadinho. Quando ele era só uma simples criatura. E ainda não tinha Sparkled. Quando ele não tinha virado um Planeswalker. Tadinho dele, né? Custa 2 manas incolores e 2 manas brancas. Ela é uma criatura humano soldado que tem renome 1, que é quando essa criatura causar dano de combate a um jogador. Se ela não for renomada, coloca o marcador +1/+1 nela e ela se tornará renomada. Só renoma uma vez por jogo. Por jogo. Eu pessoalmente não sou muito fã desse tipo de habilidade. Ela tem suas. Eu vou falar de uma carta minha e eu acho que ela vai fazer uma eu entendo que ela tem seus momentos, mas não é o tipo de carta que eu gosto. É uma questão de gosto. Mas fazer um deck de renome é bem complicado. Assim, não é uma questão de que é uma carta inútil, é uma questão de gosto de jogo, né? E ela tem outra habilidade que se você paga 2 manas brancas sem precisar da tap, você pode virar criatura alvo. Isso é muito frustrante em late game. Isso é muito frustrante. Eu achei o custo barato e ela é uma criatura 4/3. Então, de uma certa forma, eu acho que compensa o custo dela, né? Porque ela tem um ataque alto. Ela tem renome, ela tem uma outra habilidade e ela tem uma habilidade de ataque e defesa, assim, condizente, né? E a habilidade ativável dela pode ser ativada depois de um ataque, se você quiser atacar com ela, deixar ela de bloco, você pode usar. Pois é. E aí, a minha favorita das minhas brancas, que é a insígnia do trono vazio, com a arte que eu acho incrível. Você já falou que era o que? Teros, isso? Você achava? Pela arte, porque, sei lá, não sei. Bem, a gente não sabe, ainda a gente vai depois descobrir isso, né? Bem, a insígnia do trono vazio, que é 3 manas incolores e 2 manas brancas, é um encantamento. Não sei, acho que eu tenho a mania agora de achar que qualquer encantamento vem de Teros. Depois que Teros é encantamento pra tudo quanto é lado, né? Teros é encantamento. Pois é. Toda vez que você conjurar uma mágica de encantamento, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura branca 4/4 do tipo anjo com voar. Eu acho que isso aqui dá pra fuder muito. Late game. No momento certo. Ainda mais se você tiver um deck de Teros que tem encantamento pra tudo quanto é lado. Você encanta tudo que você tem lá pela frente. Então, isso aqui eu achei muito legal. Pra mim, é a minha favorita das minhas brancas. É uma coisa... Eu acho que é uma carta legal, principalmente pra mesão. Acho que a questão de jogarmos mesão, ela abre as possibilidades pra cartas que aparentemente não jogariam em Standard, jogarem no nosso forma de jogo. Essa é uma carta que você pode deixar ela lá. Ela fica ali quietinha, ninguém vai se sentir ameaçado por ela inicialmente. Não mesmo. Se elas não souberem como fosse o deck, ela vai ficar assim, tá, ok. Mas de repente ela pode virar um grande problema. Ainda mais que mesão tem uma coisa legal que às vezes, como tem tanta coisa acontecendo, as pessoas esquecem o que tá acontecendo na sua mesa.
Você tem que ter muita atenção, porque às vezes as coisas vão saindo de mão e de repente ferrou. Já aconteceu de eu ganhar com emblema de Domri Raid. Tudo bem que o emblema de Domri Raid é muito pesado, né? Mas porque ninguém viu que eu tava todo turno usando habilidade. Eu dizia, galera, tô fazendo habilidade, mas a galera tava prestando atenção em muitas outras cartas que estavam mais chamativas do que o meu Domri Raid. Pois é. E às vezes você tem que fazer escolha, né? Porque às vezes tem duas pessoas na mesa que estão super fortes, mas você só pode atacar uma delas. Aí você tem que fazer escolhas. Quem você acha que é a pior ameaça pra você? E isso são espaços que você tem pra poder usar cartas como essa, né? Isso quando você ataca, porque se você não atacar ninguém, fica uma coisa mais aberta também. Pois é. Bem, vamos para as azuis? Pode As começar? azuis, eu tenho o Santuário de Jace. Eu achei uma carta ok. As mágicas instantâneas e feitiços que você controla custam uma incolor a menos para serem conjuradas. Só que ela tem uma segunda parte, que é toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, use evidência 1. É um encantamento, gente. É um encantamento ok. Não acho uau, mas não é ruim, principalmente em mesão. E custa 3. 3 incolores e um azul. Então demora um pouco para entrar no jogo. Mas a partir desse momento, se você tiver um deck de compre mana, que deck azul a gente consegue comprar bastante mana. Sim. Carta do Grimório, você tem aquela questão de evidência, quero deixar, não deixo, depois eu vou lá e compro. Não é uma carta ruim, mas não tá no meu top 10. Eu tenho um problema com cartas que envolvem a Jace. Você não gosta de Jace. Nem eu, pra ser honesto. Pra ser honesta, eu sei, muitas pessoas vão xingar a gente. Mas É muito neutro. Não. Anyways, bem, agora as minhas. Foil. Bem, assim, comentário é porque assim, eu tirei muitas. Eu tenho mais quantidade de raras que ele, mas ele também tirou mais míticas do que eu. Então acho que a gente conseguiu compensar, né? Bem, as minhas azuis. Essa é foil, toda bonitinha. Rede de espionagem de Topteros. Ela custa 2 incolores e 2 azuis, né? Também é um encantamento. Muito encantamento. No início de sua manutenção, se você controlar um artefato, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura artefato incolor 1/1 do tipo Tóptero com voar. Toda vez que uma ou mais criaturas artefato que você controla causarem danos de combate ao jogador, compre um card. Eu achei que se você tiver um deck de Tóptero... Assim, eu não sou muito... Eu não manjo de deck de Tóptero. Eu cogitei muito, considerando os cards que saíram pra mim nesse unboxing, em fazer um deck de Tóptero. Mas eu não manjo tanto. Mas essa me parece um card bom. Eu acho. Porque assim, além dela fazer um monte de Tóptero, uma fabricazinha de Tóptero, eu achei que uma fábrica de Tóptero ela custou barato, porque você tá lá sempre fazendo, pra coisinhas que voam. E além disso, você pode comprar card. Você agiliza o jogo, coloca mais tópteros, faz um exército mais chatinho. E é um monte de coisinha 1/1 com voar. Porque de 1 em 1 você vai enchendo o saco e depende você põe mais coisa no deck pra engordar esses 1/1s. Sim. E eu achei, assim, eu curti essa carta, pra falar sinceramente, assim, eu achei ela bem boa, assim, em questão de preço, do que ela faz, assim, eu achei O custo de mana convertido dela é ok, é 4. assim, acho que ela funciona bem pro que ela propõe, ainda mais porque esse cara tem muita carta de Tóptero que é barata, né? Sim. Então dá pra você agilizar seu game com outras coisas e colocar ela pra uma coisa pra entrar depois, né? Eu acho que o deck tóptero seria azul, vermelho. Pelo fato dos pais da Chandra, a Piano e o Nawar, eles entrarem com tópteros, sacrifica artefato, causa 2 pontos Eles de não dano. vão entrar aparecer daqui a pouco? Sim, só estou fazendo uma menção. Gente, ele já vem, calma. Mas eu acho que são cores boas de você trabalhar, porque aí o vermelho vai garantindo que você sobreviva com dano cá, dano lá, as criaturas que estão te atacando vão morrer antes de realmente conseguirem te atacar. E aí quando você coloca o seu encantamento, aí você começa a construir o seu exército. Porque aí você vai durar mais também num mesão. Eu acho que as cores... Pro nosso tipo de jogo, você vai usando o vermelho pra agressividade, pra segurar inicialmente. E acho que eu faria um splashzinho, assim. Splash, um né? splashzinho, pra ficar um pouquinho menos, porque mesão, né? Acho que você não precisa de tanta agressividade inicial. Não mesmo. Pessoalmente, assim, pra um mesão. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o splash, ele seria às vezes... seria mais legal você ter mais cartas vermelhas pra um late game.
Porque aí você pode ser dois oponentes ou mesmo uma criatura muito grande que você precisa tirar de jogo rápido. Sim, acho que vai depender mesmo do tipo de carta que você for escolher. Vai ser se são criaturas, se são encantamentos ou se são outros tipos, se são feitiços ou instant. Exato. O que vai colocar o Tóptero em jogo? Pois é. Bem, vamos lá, senão a gente vai ficar discutindo Tópteros eternamente, né? Bem, aí uma que eu achei muito legal, que é o Anunciador das Marés. Que, aliás, deixa eu dar uma checada. Que é um Merfolk, mas o Anunciador das Marés, ele tava até bem aqui, ele tá bem na fita aqui na lista dos tops da liga, né? Tá. Inclusive, Anunciador das Marés, eu fiquei pensando em colocar ele no meu deck daqui a hora, né? Que ele é um tritão mago, custa 2 manas azuis. Você pode conjurar Anunciador das Marés como se tivesse lampejo, se pagar 2 a mais para conjurá-lo. Fica um 4. 4 de custo pra você jogar como um lampejo. Mas, gente, na hora do desespero... É o que a gente precisa de um bloco. Às vezes você precisa, né? Quando o Anunciador das Marés entra no campo de batalha, você pode devolver criatura-alvo virada que um oponente controla para a mão do seu dono. Ou seja, você pode interromper um ataque, porque ele tá virando a criatura. Eu acho que nesse sentido, o lampejo dele, o custo de lampejo dele vale muito. Então eu acho que é por isso que eu achei ele muito legal, porque ele funciona muito pra vibe de azul, sabe? Que é frustrar o jogo. Então a pessoa tá assim, ela vai estar esperando você conjurar uma instant pra falar bloqueia, não, você não pode atacar, não sei o que, destrói a criatura, você chega lá e fala, não, eu baixo uma criatura, mas essa criatura vai impedir o jogo também, atrasar o cara, e você já vai ter uma coisa lá pra bloquear depois. Sim. Eu achei isso aqui muito legal, e mesmo com custo de lampejo, eu achei que o valor vale a pena, é 2/2. E eu acho que é legal porque tem uma outra questão que é assim, muitas pessoas às vezes demoram muito tempo para conjurar uma criatura pelo custo de mana convertido dela ser alto, ou por, de repente, uma criatura precisar de sacrifícios X, Y, Z. Aí a gente tem um turno para essa pessoa jogar com enjoo de invocação, e aí depois quando ela vai te atacar, você manda ela pra mão de novo. Então o cara ele tem que fazer tudo isso que são 4 turnos. Invocação com enjoo, que ele não pode fazer muita coisa. Aí ataca, devolve pra mão, é o segundo turno. Aí ele tem que pagar custo de mana, tudo de novo. Esperar o jogo. Então são 4 turnos que você ganha. Pois é, ainda mais num mesão que os turnos vão demorar muito pra até chegar naquela pessoa de novo. Sim. Muita coisa pode acontecer, aquela pessoa vai estar vulnerável, outras pessoas podem atacar. Então, assim, a gente... Você cria um bloco e ainda tira um ataque. Uma coisa que vale a pena comentar é que o nosso mesão é, se uma pessoa é atacada num turno, ela só pode ser atacada de novo quando voltar pra pessoa que atacou ela. A não ser que outra pessoa for atacada. A gente vai ter um vídeo mais explicativo de como o nosso mesão funciona, principalmente quando a gente gravar realmente um jogo de mesão, e aí vocês vão perceber como é que a gente faz. Pois é, a gente vai fazer isso em breve. Bem, continuando com as nossas azuis aqui, tem o Gênio da Lâmina Anímica, sempre tem uma dificuldade para essa carta, que custa 3 manas em colores e 2 azuis. Ela é um gênio. Porra, um gênio? Anyways, ela voa. Toda vez que você conjurar uma mágica que não seja de criaturas, criaturas que você controla recebem mais um até o final do turno. Isso ela é uma 4/3. Tarkir, que na verdade é destreza, né? Sei lá, eu achei legal, mas... Assim, legal. Quem gosta disso é o Thiago, ele tem Tarkir, então ele tem um deck de destreza inteirinho. Não, eu achei interessante, assim, mas eu acho que, tipo... Não, eu acho que tem cartas muito mais interessantes do que essa. Bem mais interessantes. Por exemplo, essa daqui, que é Onda de Deslocamento. Isso é legal. Que eu queria umas 20 dessas. Anyways, e a arte também é uma foda. Que é... Você paga X manas incolores e 2 manas azuis. É um feitiço. Devolva todas as permanentes que não sejam terrenos com custo de mana convertido igual a X ou menos para a mão de seus donos. Nossa, isso deve ser muito engraçado quando os caras têm, tipo, um exército monstruoso e você obriga todo mundo a devolver tudo. Tipo assim, pá! Porque deck azul não faz exércitos tão grandes. Não é a ideia da cor. Então você fazendo isso, você de uma certa forma, você tá, tipo, fodendo a vida de todo mundo, né? Yay! É engraçado. Bem, em mesão isso faz a diferença. Não, mas você tá fodendo todo mundo, né? A gente sempre vai falar a questão de mesão o tempo todo, porque é o que a gente tá sempre dentro, sim. né? Então a gente olha para as cartas e a gente entende qualquer carta de uma maneira diferente por conta do mesão.
Não, eu acho que o que não falta na internet é comentário pra gente que tá fazendo o jogo Pro, né? E aí eu quero que vocês comentem nos nossos comentários. Sim, Vocês não por favor, comentam. a gente não sabe de tudo na vida e a gente Exato. quer saber o que os outros acham também. E vamos lá, pretinhas. As pretas, poxa, eu adorei as cartas pretas que eu tirei. Eu vou começar com Uma que nós dois tiramos, vamos lá, vai. É o sacerdote do ritual de sangue, tá? A gente tem aqui o nosso amigo, que é um humano clérigo. 3 manas incolores, 2 manas pretas. Quando ele entra em campo de batalha, você coloca uma ficha de demônio 5/5 com voar. Ele é 2/2 e no início da sua fase de manutenção, você perde 2 pontos de vida. É uma carta interessante, mas tem que ter uma mecânica legal para você já sacrificar ele para algum propósito interessante logo em sequência. Porque ficar perdendo 2 pontos de vida no turno não tem muito... Pois é, eu acho que assim, ou uma mecânica de exílio, ou uma mecânica de flick, pra você ficar flicando a carta, tá, pra ela ficar entrando. Isso Porque, assim, já é o diferente. Porque assim, se você ficar... Porque ele fica entrando no campo de batalha de novo e ele nunca vai estar lá na sua manutenção. E exatamente, você não perde 2 pontos de Pois vida. é, ou você sacrifica e retorna ela pra ela nunca estar no seu campo de na sua manutenção. Isso é uma coisa muito possível em decks de preto. Sim. Então, assim, como eu jogo mais com preto do que você, né? Você vai estrear em breve nesse universo maravilhoso. Black, então... Nesse mundo. Mas eu acho que, assim, como tudo preto, tudo tem seu preço, né? Por isso que eu acho que tem essa coisa de perder os 2 pontos de vida. Uhum. Mas é legal porque você pode usar essa carta pra sacrifício, porque várias outras cartas pretas vão exigir que você sacrifique coisas. Exato. Né? Então a questão é usar a carta no deck certo. E no momento certo. Sim, sim. Bem, vamos lá, quais são suas outras pretas? Puxa, essa aqui vai pro meu novo baralho. Desabilitar. É sensacional. Debilitar. É verdade, ó. Debilitar. Eu queria, Nem tô lendo direito. eu queria tudo isso aqui. Debilitar, pessoal. 2 incolores em 2 pântanos. Todas as criaturas recebem -4/-4 até o final do turno. É um feitiço. Eu queria Vai ter uma razão pra ela estar no meu baralho novo, que vocês vão ver em breve, mas assim, ela é muito legal. Ela é mó foda. A vida é tão frágil, não? É a carta, né? É o texto da carta. Eu achei ela muito legal, principalmente por visão. Porque como foder a vida de todo mundo? Efeito global, muita gente consegue às vezes colocar muitas coisas interessantes, são destrutíveis, é isso, é aquilo, mas efeito global é efeito global. E você tá em lesão, você vai perceber a diferença. E é legal porque quando você mata coisa no preto, não significa que você tá matando. Você pode matar suas coisas várias vezes. Porque você volta as coisas. E né? é o que eu tenho a intenção de fazer. Vamos lá. Depois a gente tem a Petição Obscura, 3 manas incolores, 2 pretas. Procure um card no seu Grimório e coloque aquele card na sua mão. Depois embaralhe o seu Grimório. Isso é basicamente um tutor diabólico. Que é um feitiço. Isso, como feitiço. A única diferença do tutor diabólico desse aqui é que esse aqui é um mana a mais para ser conjurado. No entanto, ele tem maestria em magia. Se eu tiver 2 ou mais feitiços ou instants no cemitério, ele me adiciona 3 manas pretas. A sua reserva de mana. Isso é bem interessante. E tem o Griselbrand todo bonitão na Griselbrand. Nossa, ele tá muito foda nessa arte. Tá pagando de gatinho. By the way. E a minha última carta preta é Remédio Adulterado. A gente tem uma arte muito interessante que vocês vão ver daqui a pouquinho. Que se um oponente ganharia pontos de vida em vez disso, aquele jogador perde uma quantidade equivalente de pontos de vida. Então, é um encantamento, by the way, como ela mencionou. Para aqueles baralhos que gostam de ganhar pontos de vida, você coloca isso em jogo e deixa. E assim, pra quem não sabe, a carta é Liliana dando um remédio pro irmão dela, né, doente, antes dela virar Planeswalker. Que ela é essa sacerdotisa herege? Eu não lembro agora exatamente o nome, mas Curandeira herege. Era curandeira herege, eu acho. Mas é quando o Homem-Corvo dá um remédio adulterado e o irmão dela se foge nessa história, Exato. Né? Mas aí o Juca vai contar a história inteira, mas essa daí eu achei... A arte é legal, porque mostra ela antes de ser a Liliana, aquela coisa... Aquela Liliana bonitona, né? Que vocês vão ver daqui a pouco a carta dela. Bem, a minha outra... dela. Bem, eu tirei um sacerdote total de sangue também, né, que a gente já comentou. E uma outra que eu achei muito foda, que eu vou usar contra o deck de certas pessoas. Não vai, que a gente vai combinar antes disso, que não pode. Não, eu vou... Só tem uma carta, cara. A chance dessa carta sair no deck mas você pode comprar mais, que eu te conheço. Eu gastei dinheiro com pré-venda de Zendikar, então
Não vai rolar Tão cedo. tão cedo. E eu não sei quanto é que tá essa carta. Ela não tá, pelo menos, ela não tá nas mais cartas. Não tá. Ela não tá nas mais caras. O top 10, não. Nos top 10 aqui do Liga Magic. A gente tá com o Liga Magic aberto aqui pra ver as cartas mais caras. Mas a Obliteração Infinita, que é que custa 1 incolor e 2 pretas. Ela é um feitiço, que é: nomeie um card de criatura, procure um número qualquer de cartas com o mesmo nome daquele card no cemitério, na mão e no grimório do oponente alvo e exílios. Depois aquele jogador embaralha seu próprio grimório. Vocês vão entender o porquê depois que eu mostrar qual é o deck. Mas tem um detalhe: se tem cartas na sua mesa, essas cartas não são influenciadas. É na mão, no cemitério e no seu grimório. Então, se você tiver cartas em play, você pelo menos consegue preservá-los. Mas isso é 3 manas de conjurar. Pois é. É rápido. Mas assim, existe conhecimento sobre o seu deck. Mas Mas assim, tem uma outra coisa que é a seguinte. Eu tava arrumando minhas cartas antigas agora, eu não lembro o nome da carta. Eu não lembro se é Mirodin ou Kamigawa, mas tem uma carta exatamente igual, com um outro nome, com o mesmo texto. Eu tenho essa carta. Em Rakdos também apareceu. Uma coisa que é igual, com 4 manas, uma vermelha, uma preta e 2 incolores. Mas eu vi uma mono preta dessa. E que, aliás, eu tenho. Então, agora eu tenho 2 dessas. Então, já tem mais uma carta pra eu me preocupar. Anyways, é bom, ainda mais em mesão que você fica jogando muitas vezes com as mesmas pessoas, você acaba descobrindo os decks e as cartas-chave de certos decks. Então, assim, de uma certa forma, você consegue tirar certas cartas-chave de certos decks por causa disso. Então, ela é boa, mas você precisa saber que carta você vai tirar, senão você vai estar jogando fora certas oportunidades. Senão, não vale nem a pena você usar. Eu acho que aí é um desperdício de espaço no seu deck. Vermelhinhas? Vermelhas. Eu tenho a Mock do Clã Scab. Eu queria muito essa carta e acabei pegando uma. Que bom. 3 manas, um incolor e 2 vermelhas. Ela é uma criatura humano Amok. Ela tem ímpeto e tem renome. No entanto, toda vez que um oponente conjura uma mágica que não seja de criatura, ou seja, instant, encantamento, feitiço, etc., ele causa 2 pontos de dano àquele jogador. Isso aqui é uma carta excelente para o nosso pentagrama, porque eu jogo da cor vermelha. E eles odeiam esse tipo de coisa, quando eu coloco algum tipo de carta que isso tenha efeito global. Então, todo mundo que conjurar alguma mágica que não seja de criatura, perde 2 pontos de vida. E eu tenho um Mindsparker, que é uma carta de M14, que faz a mesma coisa. Muito legal. Pois é, e você tem o outro vermelhinho que você tinha comentado. Eu já tinha comentado que ela ficou brava, mas é a Pia e Kiran Nalaar, que são os pais da Chandra. Nalaar, by the way. É uma criatura lendária, humano artesão, 2 manas incolores e 2 manas vermelhas. Quando ela entra no jogo, coloque 2 tópteros, um voar, e pague 3, sacrifique um artefato. Não necessariamente um tóptero, mas um artefato. Essa carta causa 2 pontos de dano ao jogador ou à criatura alvo. Por isso que eu falei pra ela a questão da necessidade da cor vermelha junto com o azul. Acho que funciona. Claro que em azul você também tem várias barreiras para te segurar o jogo durante o início. Mas eu gosto da ideia. Pelo que eu vi, pelo menos nas outras cartas que saíram, tem várias coisas que seguram, né? Sim, é que eu gosto da ideia de plano B. Não, eu acho que em mesão você precisa ter plano B, C, D. Não dá pra você... Porque não dá pra você ir direto com várias coisas. Eu tive que adaptar todos os meus baralhos de Retorno à Ravnica pra mesão. Todos. Porque eles eram todos baseados em X1, né? Bem, eu tirei 4 vermelhas, né? A minha primeira chama-se Vórtice Fundente, que custa 1 mana vermelha, que é um encantamento. Você paga 1 vermelha, descarte um kart de terreno, que terreno é sempre tão valioso, né? Ela causa 2 pontos de dano à criatura ou jogador alvo. Eu achei legal, assim, o fato que ela entra rápido, né? Nossa. Porque ela custa 1. Mas descartar um kart de terreno é complicado. Dependendo de como for o seu deck. Eu acho que assim... Tem que ser um deck feito pra essa carta. Então assim, se você fizer uma coisa com a conta de terreno certo... Assim, você consegue fazer uma coisa que funcione. Sim. Assim, se as suas cartas forem de custo de mana convertido barato, porque dá pra fazer com custo de mana convertido muito barato com vermelho, que causa muito dano.
eu acho que daria pra você fazer isso. Ainda mais porque esse tipo de dano raramente você consegue. Não dá pra você bloquear esse tipo de dano. Não, né? ele não pode ser anulado, que é uma habilidade ativa de um encantamento. Então não dá, né, pra anular. Então esse é o lado bom dessa carta, mas aí você tem que construir um deck de uma forma mais. Provavelmente com, sei lá, 35 para 40 terrenos. E de repente o que? Umas cartas de pague 2, 3, 4, 5 pontos de vida e compre cards. Porque aí você vai. Porque aí você consegue comprar um monte de card e pagando você E vai fazendo isso na porradaria, né? Legal. Mas aí você tem que pensar também que é o seguinte, tem que pensar se isso vale a pena, se você não vai esgotar isso num mesão. Em mesão isso não funciona. Eu acho que essa é uma carta complicada pra mesão. Não funciona. É por isso que eu acho ela difícil. Ela é uma carta legal, mas mesão assim, você fica pensando, vai ter uma hora que você vai ter, tipo... Você vai acabar terreno e você tá numa mesa cheia de gente, o que você vai fazer? Você não vai ter terreno pra pagar coisa, ou ao menos você tem alguma coisa, de repente, ela seja junto com um deck de preto, que você consiga voltar card. Era exatamente isso que eu ia falar. Na minha opinião, tinha que ser um splash preto. Ou então, tem cartas no azul de Innistrad que você volta cards alvo, 3 cards alvo. Não precisa ser criatura, do seu cemitério pro seu grimório. Então pode ser terreno. E de repente a gente pode fazer uma pesquisa, mas se tiver alguma carta que devolva todas as cartas com nome X, se desmontanha, pronto, você pega todos os montanhas do seu cemitério. Pode ser, mas por exemplo, essas aí, já que a gente tava falando, por exemplo, as coisas de Tóptero, se você fizer um deck de Tóptero sem ser uma coisa assim, você tá fechado a uma coleção só, porque eu gosto de fazer coisas fechadas com uma coleção só, pessoalmente, temático e tal. Mas se você fizer um deck de Tóptero não temático, você pode pegar essas cartas de Innistrad, ou podem ter outras, porque eu não manjo muito de azul, porque eu jogo só, os únicos de azul que eu jogo são com Innistrad. Você pode pegar essa carta de azul, que me fugiu o nome agora, alguma coisa com mente, são as costas de uma jornada da memória, eu acho. Que você vota 3 cartas alvos do cemitério. Então você poderia fazer isso uma dessas cartas, já que você tá fazendo um deck com essas cores. Mas ainda é mais pra X1. Também acho. Vamos lá, não parar também de tentar ficar inventando moda, né? Vamos lá. Excelência em Pirotecnia, que é a próxima, que custa uma incolor e 2 vermelhas. É um feitiço. Ela causa 4 pontos de dano a criatura alvo ou jogador alvo. E tem Maestria em Magia. Então, se tem 2 ou mais cartas de magia instantânea ou feitiço no cemitério, ela não poderá ser anulada por mágicas ou habilidades. Assim, 4 pontos de dano por 3 manas... É um custo alto, mas pelo fato de não poder ser anulado... Se você tiver maestria em magia, considerando se você for um deck que tiver muita coisa, assim... Exatamente. Eu acho que vale ter no seu deck, assim. Mas eu diria 1, 2 no máximo, assim, uma coisa mais pra momentos esporádica. específicos. Isso, late game. E jogando contra gente que tá jogando com azul. Sim, como tipo no nosso pentagrama, né? Ou assim... por exemplo, jogando contra você ou contra o Thiago. São pessoas que jogam com azul. Porque, eu nunca vi o Juca jogando com azul, essas coisas. Mas assim, eu acho que é legal. Ele joga de azul, mas o azul dele não é um tipo anula. Então, assim, nesse sentido é contra pessoas que adoram falar anula. Ou faça isso só se você pagar X. Sincopar. Anyways. Bem, Abade da Fortaleza de Keral, que custa uma mana incolor e uma mana vermelha. É um humano monge, que tem destreza. Então, toda vez que você conjura uma mágica que não seja de criatura, essa criatura recebe +1/+1 até o final do turno. E quando o Abade da Fortaleza Keral entrar no campo de batalha, exile o card do topo do seu grimório. Até o final do turno, você poderá jogar aquele card. E ela é uma criatura 2/1. É aquela questão que a gente falou de Starkir. Aquele gênero, na verdade, ele tem destreza, mas é uma destreza geral. Agora eu tô reconsiderando, honestamente. Porque essa destreza, ela aplica só pra carta. Pra carta. Aquele ali é uma destreza universal. É meio que encantamento na hora que ele entra. Mas enfim. Sim. O que eu acho legal desse card é que ele tem custo baixo. Você não vai usar ele no início do jogo. Porque você vai querer colocar ele e ainda ativar a carta que está exilada, que você pode pagar o custo de mana convertido dela e usá-la. Então é legal você fazer isso quando você tiver certeza que você possa pagar alguma outra coisa. Você vai precisar de umas 6 manas só pra você ter certeza absoluta que você vai poder entrar. Isso. Você conhecendo o seu tipo, a quantidade, o tipo de cartas que você vai ter no seu deck. Eu acho que é legal pra você ter certeza. Então você vai usar isso e você vai meio que desperdiçar a habilidade. 2 manas, 2/1.
Eu acho que vale a pena você fazer só quando você tiver certeza que você vai poder usar essa habilidade, né? Se ela tivesse ímpeto, ia ser muito... Aí ia ser é diferente. outra história. Aí vamos lá. A minha última vermelha, que é o Avernal da Boca de Brasa, que custa 3 manas incolores e 2 vermelhas, que é uma criatura avernal, que francamente parece mais um tipo de... Parece um Vorme meio dragão, meio... artefato, aquele... sei lá o que é aquilo. mais alguma coisa do gênero, né? Bem, ela tem atropelar, e se outra fonte vermelha sob seu controle for causar dano a uma permanente ou jogador, ela causará, em vez disso, aquela quantidade de dano mais 1 a permanente ou jogador. E ela é uma 4/5. Tá. Essa carta é uma carta legal de mesão. Eu acho. Eu também achei ela legal. Eu achei ela bem, bem legal. Assim. Seja dano causado por ataque, seja dano causado por mágica instantânea ou feitiço, qualquer dano mais 1. Ainda mais se você quer matar um Planeswalker. Se você falar, ele tem 3 de lealdade, eu tenho 2 pontos de dano que eu posso causar com choque, mas aí o choque vai dar 2 mais 1. Então, eu acho que essa daí é uma coisa legal. Eu acho muito boa. Vamos lá, verdinhas. Eu não tenho nenhuma verdinha rara. Eu peguei só 2. Eu tenho o Arauto do Panteão. Ele é uma incolor e uma verde. Ele é um centauro xamã 2/2. E as mágicas de encantamento que eu controlo custam uma incolor a menos para serem conjuradas. E toda vez que eu conjuro um encantamento, eu ganho ponto de vida. Teros, obviamente. É uma carta ok. Eu não tenho nenhum baralho de encantamentos verde. Eu tenho um baralho de encantamentos azul, branco e até um pouquinho do vermelho, que é um outro baralho, que não é francamente o ponto. Mas não é uma carta ruim, só que não vou jogar. Agora, aquela carta de renome que eu tinha falado pra Amy anteriormente é essa que Hierarca Honrado. Uma mana, um verde. Renome 1. Se ele for renomado, vire, ele adiciona uma mana de qualquer cor à sua reserva de mana. Não, aí eu acho que é outra história, porque aí se ele tem um renomado, acontece alguma coisa. Exato, então ele se torna uma criatura 2/2, ainda te adiciona mana de qualquer cor à sua reserva de mana e você tem... É um Lanoir Elves com tipo E esteroides. Exatamente, porque ele vai ter uma defesa maior. Ele não vai morrer tão fácil. Você vai querer usar ele de bloco às vezes. Isso pra mim faz mais sentido do que só ter renome. Mas aí ele tem um renome porque ele é raro também, né? Não, claro. Bem, vamos lá. Agora vamos para os artefatos. Artefatos. Orbes de proteção. Isso aqui é uma carta muito interessante. Você, jogador, Planenauta no caso, tem resistência a magias. Então, decks vermelhos que gostam muito de dar magias diretamente a você. Porrada. Ou mesmo o meu deck de Mir, que gosta de falar, o jogador alvo descarta, coloca os 8 cartas do topo do Grimório, 10 cartas no cemitério. Não acontece. E se uma criatura for causar dano a você, previna 1 ponto de dano. Daquele dano. E custa 5 manas incolores. 5 manas incolores. Eu acho uma carta muito bacana. Eu acho que vale o que ela faz. Eu acho também. Assim, não é barato, mas também eu acho que pelo que ela faz, eu acho que vale completamente. Ela me dá proteção à magia, isso é muito bom. Considerando que é mesão, que as chances de tantas coisas acontecerem são enormes, eu acho que vale a pena. Quando você tem 3 oponentes, as coisas mudam muito. Pois é. De figura. Bem, a minha artefato é uma que tem um amigo nosso que tá querendo me matar por ela. Que é muito boa, por sinal. Que é muito boa, que tá o quê? Ela é as top 4 aqui do Liga Magic, né? Que é o Caminhante Aerodromo. Que é, você paga X e X incolor. 2x, tá? Então são 2 xizinhos. Que é uma criatura artefato constructo. Que ela entra no campo de batalha com X marcadores mais 1/1. Quando o caminhante aerodromo morrer, coloca no campo de batalha uma ficha de criatura artefato incolor 1/1 do tipo Tóptero com voar para cada marcador 1/1 no caminhante aerodromo. Ela é 0/0. Se você paga 1 e der tap nela, coloque o marcador mais 1/1 em caminhante aerodromo. Aquela questão de decks de tópteros, ele faz tópteros de montão. Canção Fervilhante, 3 manas, 5 manas vermelhas, você já fica com um bichinho mais forte e pode todo turno aumentar. Pois eu acho que faz muito sentido pra quem gosta de Tóptero. Assim, eu, sinceramente, vendo o valor que ela tá, assim, no Liga, eu não gastaria 1 centavo para essa carta, mas... Mas ela acho que ela vai jogar bem. Eu acho que joga bem, mas é que, assim, gente, segura a faixa aí.
E os terrenos raros que chegaram. A gente conseguiu um de cada desse, mas eu consegui um deles. Eu suponho, se vocês podem depois até nos corrigir, mas eu suponho que todo Origins vai vir com pelo menos um de cada um. A gente queria olhar depois os outros unboxings de Origins que vieram. Mas ó, a gente pegou um de cada um. Então aqui uma forjaria do campo de batalha, uma caverna de A gente não ia mostrar coelhos. Enfim, vocês vão ver. Os vídeos, a gente tá colocando já as imagens que deveriam estar aqui. Que ainda não tá editado enquanto a gente tá falando. Regiões agrestes de Llanowar e Campo Costa de Avimaia, e ela tirou Recifes de Estive. que eu quero. Todos eles dão um mana incolor às suas reservas de mana, ou adicionam um mana de uma cor ou outra Paga um ponto de vida. e pagam um ponto de vida. Todos os terrenos fazem isso. Fazem. A gente supõe que todos os Origins vêm com pelo menos uma de cada um. Porque vieram todos. E como eu consegui justo o que faltava pra ele, vai ser ótimo fazer troca de carta. Exatamente. Vamos para as míticas agora. As míticas. Rafitz que tirou mais mítica, vamos lá. Você quer que eu comece porque a sua tá muito mais legal. Não, mas é porque a gente faz por ordem. Just kidding. Vamos fazer por ordem. Então vamos começar com as cores que a gente começou mesmo, que foi o branco, o arcanjo dos dízimos. Dos dízimos também Cara, tá é nos uma tops. carta muito legal. Ela tem 5 de defesa, ela não morre tão fácil. Ela é um anjo 3/5 voar. Uma mana branca e 3 brancas. Uma mana incolor e 3 manas brancas para conjurar. Um anjo. Enquanto ele estiver desvirado, as criaturas não podem atacar você ou um Planeswalker que você controla, a menos que o seu controlador, o controlador das criaturas que estão atacando, pague um branco para cada criatura que ataca. E caso ela esteja virada atacando, o controlador ele precisa pagar uma mana incolor para cada bloqueadora, para cada criatura que bloqueia. Isso aqui atrasa o jogo de muita gente. Isso daí eu não tenho nem A gente não discussão. precisa nem comentar muito, ela também tá entre as top 10. Peraí, eu esqueci, eu tenho cartas verdes. Nossa senhora, vamos lá. Que vergonha, pausa. Você Don't worry. terminou o comentário dos arcanjos? Terminou? O arcanjo a gente já sabe que ele é foda, né? Sim. Sim, eu tava olhando aqui minha carta e eu esqueci que eu tinha verdes raros. Ela tem. Gente, desculpa. Ela tem a Gaia, é verdade. Verdade. É que tava aqui embaixo da minha outra, que eu esqueci dela. Eu tenho Vingança de Gaia, que custa 5 manas incolores e 2 verdes, que é uma criatura elemental. Ela não pode ser anulada, ela tem ímpeto, ela não pode ser alvo de mágicas que não sejam verdes ou habilidades que não sejam de fontes verdes. Ela é 8/5. Gente, você põe rancor nisso aqui, fica 10/5 atropelar. Assim, é caro, mas é tipo, matou todo mundo, né? Não é. É assim, Não é anulável. Isso, tipo, é muita maldade. eu acho que é uma coisa numa pegada bem foda. E Revelação de Nissa, que tem o mesmo custo de mana convertido, 5 incolores e 2 verdes, que é um feitiço, que é usa evidência 5 e depois revele o card do topo do seu grimório. Se for um card de criatura, você compra uma quantidade de cards equivalente ao seu poder e ganha pontos de vida equivalentes à sua resistência. Eu não sei como fazer resistência no gesto, então. Enfim, mas isso é muito legal por um baralho que tem, sei lá, você compra 8 cards por conta daquele 8/5 e ganha 5 pontos de vida. Eu achei legal se você fizer um deck pra isso. Senão senão é muito caro. Por quê? Porque, na verdade, um deck verde vai ter vários elfos Llanowar que adicionam lá, então, pois totalmente. Vamos lá, desculpa. Voltando pras míticas. Desculpa. Pacto Demoníaco. A gente Liliana bonitona. Gente, ela tá muito legal nessa imagem. Se vocês derem uma olhada aí, vocês vão ver. No início da sua manutenção, vamos falar do custo de mana convertido, 2 incolores e 2 pretas, encantamento. No início da sua fase de manutenção, escolha uma opção que não tenha sido escolhida, ou seja, você vai ser obrigado a escolher todas elas sempre uma hora ou outra. A primeira é Pacto Demoníaco, causa 4 pontos de dano à criatura alvo, jogador alvo, e você ganha 4 pontos de vida. O oponente alvo descarta 2 cards, legal. Você compra 2 cards, você perde o jogo. Então, essa carta você precisa, sinceramente, ter alguma coisa pra flicar essa merda ou algum plano muito bom pra baixar ela. Senão, eu não me lembro agora a carta que o Thiago tem, mas é aquela coisa de você fazer permuta de permanentes. Então, se eu tenho um encantamento e você também, a gente faz essa permuta e você perde o jogo. Beijo. Isso seria legal pra também jogar pra outra pessoa, né? Sim, exatamente. A ideia seria essa. Exatamente essa.
E eu tenho, por último, de mítica também, o arquivo de Alhamaret. Talvez seja essa. que tá num dos tops também. É bacana, 5 manas. Se você ganhar pontos de vida, ao invés disso, ganhe o dobro daquela quantidade de pontos de vida. Bem legal essa carta. E se você for comprar um card, além do primeiro card, lógico, de toda a fase de início de jogo, de início de turno, você compra um card extra. A gente tá conversando sobre essa carta porque ela vai querer essa carta. Eu preciso dessa carta. Eu tenho um deck que vai fazer, vai fazer super sentido, que é o meu deck, eu acho que é o branco e verde. Eu tenho até medo de passar essa carta, porque depois eu vou ter que jogar contra essa carta. Tem um monte de carta minha que você quer, então também sossega. E a carta final, que é essa merece. a Planeswalker que veio no nosso lindo unboxing, que foi a Nissa. Gente, que, de acordo com o nosso querido Liga Magic, foi a segunda Planeswalker. Segundo Planeswalker, Jace, que todo mundo gosta, que eu não sei porquê. Anyways, eu tava querendo a Liliana, porque eu gosto muito dela, pessoalmente. Mas eu também achei a Nissa super do caralho. Da hora. E vamos lá. Ela como criatura, ela é Nissa, Vidente da Mata Vasta, que custa 2 manas incolores e 1 mana verde. Ela é uma criatura lendária elfo batedor. Quando Nissa Vidente da Mata Vasta entra no campo de batalha, você pode procurar um card de floresta básico em seu grimório, revelá-lo e colocá-lo na sua mão, depois embaralhar o seu grimório. Tá, bem verde isso, né? Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob seu controle, se você controlar 7 ou mais terrenos, exile Nissa e depois devolva o campo de batalha transformado sob o controle do seu dono. E ela é uma 2/2. Então eu acho que assim, você baixando na hora certa, tem tanta coisa que acelera, né? Entrada de terreno. Exato. Eu acho que se você baixando ela na hora certa, pra você conseguir, tipo, papum, já vira e vira ela logo. Você entra com ela e ela vira Nissa, a sábia animista. Que é uma Planeswalker, né? Como estávamos falando. Que entra com 3 marcadores de lealdade. E se você se você usa uma habilidade dela com mais 1, ela revele o card do seu grimório. Se for um card de terreno, coloque-o no campo de batalha. Do contrário, coloque-o em sua mão. Eu achei isso muito bom. Tipo, pelo menos você tá acelerando o seu jogo pra você ter mais coisa na tua mão. Isso por conta da última habilidade que ela vai falar daqui a pouco. -2. Coloque no campo de batalha uma ficha de criatura lendária 4/4 do tipo elemental com o nome Ashaya, o Mundo Despertado no campo de batalha. Que eu acho que faz super sentido com o storyline dela com o Zendikar, que a gente já postou na nossa fanpage. Depois dei uma olhadinha. Que fizeram uma matéria no... O Sadi Sá, ele comentou lá no Liga Magic. Ele fez uma tradução de uma matéria super boa do lore da Nissa. E -7, desvire até 6 terrenos alvos, eles se tornarão criaturas 6/6 do tipo elemental, que ainda são terrenos. Essa é a razão pela qual você está procurando terreno e colocando em jogo, porque você vai ter depois vários 6/6. Eu acho que, sinceramente, eu achei ela muito boa. Late game, ainda mais em mesão, é excelente. Porque você vai estar assim, mesa. A única questão que ainda me deixa um pouquinho aflito em relação a ela é a questão dos elementais não atropelarem. Mas aí você pode também pôr cartas que dão atropelar, que isso tem cartas em verde que dão isso. Sim, mas aí você tem que ter, sei lá, 4 no baralho pra garantir que todas elas vão atropelar, entendeu? Não uma ou duas. Mas pelo tamanho dessas deles, um atropelar ali já dá um certo estrago, assim. Sim. E pelo tamanho delas, pelo menos destrói a mesa das pessoas muito fácil. Sim, elas vão ser obrigadas a bloquearem algo que elas pegam o jogo. Então eu acho que assim, ela pode não ganhar o jogo, mas ela estraga o jogo de muita gente. Então eu acho que é isso, né? Estragar o jogo no mesão, excelente. Ideia maravilhosa. By the way, também peguei o emblema do Jace, tá? A gente não pegou o Jace, uma pena, mas a gente pegou o emblema dele. Eu acho que uma pena não, mas tudo bem. Já pensou se você pega um Jace, se você pega nisso, ia ser muito legal. Se eu tivesse pego o Jace, eu vendia pra comprar mais Origin. Mas eu não. Tá, porque você até faz sentido pro tipo de jogo que você gosta. Mas aí você conta o emblema, caralho. Boa. O emblema. Toda vez que você conjura uma mágica, o oponente alvo coloca 5 cartas do topo do seu grimório em seu cemitério. É aquela coisa clássica do Jace de tombar. Tomba. Eu particularmente gosto do Jace quando ele adianta o seu baralho, que é o outro Jace. Mas enfim. Gente, esses foram os nossos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera!
E é a primeira vez que a gente faz isso, então nós temos muitas críticas, Então, subscribe, comentários, like, curtam, share. etc. Uhul, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente.